Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as extrasístoles ventriculares. Vamos entender detalhadamente o que elas causam, quando é necessário se preocupar ou não e quais são as opções de tratamento. Se você se interessou pelo assunto, fique aqui comigo, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Aqui tem sempre vídeos com conteúdos bem bacanas e didáticos. Pessoal, como sempre, sem enrolação, de forma bem didática, vamos aprender aqui o que são as extrasístoles ventriculares. Para isso, primeiramente, nós precisamos entender como é o funcionamento normal do sistema elétrico do coração. Aliás, isso é um assunto recorrente aqui no canal. No ritmo normal do coração, o estímulo elétrico é iniciado neste pequeno nó chamado nó sinusal. Ele gera o impulso elétrico de tempos em tempos, a fim de manter uma frequência cardíaca que seja suficiente para a necessidade do nosso corpo. Geralmente, essa frequência cardíaca, no repouso, fica entre 50 e 100 batimentos por minuto. O nó sinusal é capaz de aumentar a frequência cardíaca em caso de necessidade de aumento do fluxo de sangue para o nosso corpo, como que acontece durante as atividades físicas. Após o estímulo iniciado no nó sinusal, o impulso percorre o átrio e chega até o nó atrioventricular, que é essa outra nodulação. O nó atrioventricular irá segurar o impulso elétrico para que haja tempo dos átrios se contraírem antes dos ventrículos. Após esse pequeno retardo, o impulso chega finalmente aos ventrículos, estimulando a sua contração através das fibras de Purkinje, que são vias rápidas de condução. Já uma extrasístole ventricular acontece quando algumas células presentes nos ventrículos também geram impulso elétrico. Como você deve estar imaginando, o fato dessas células iniciar o impulso elétrico em um local indevido gera alguns problemas. Primeiramente, esse impulso elétrico irá levar a uma contração prematura dos ventrículos, ou seja, eles vão se contrair antes do tempo. Aliás, o nome extrasístole é porque a contração ventricular se chama sístole, e essa contração gerada por esse impulso anormal é uma sístole extra, que não deveria existir. Aí algumas perguntas podem surgir. Primeiro, quais problemas exatamente essa sístole extra e precoce pode fazer? E segundo, alguns pacientes me dizem assim: doutor, o que eu sinto é que parece que o batimento falha. A sensação é de que teve um batimento a menos. Parece que o coração parou. Como é que você me diz que eu tenha um batimento a mais? Vamos entender. O que acontece é que, como a extrasístole é um batimento precoce, muitas vezes não deu tempo dos ventrículos se encherem de sangue novamente após a contração anterior. Então, o ventrículo bate praticamente vazio. Isso faz com que esse batimento gere um pulso muito fraco, às vezes quase imperceptível. Vou ilustrar. Veja esse monitor. Ele é um monitor comum, presente nas unidades de terapia intensiva. Em verde, nós vemos o eletrocardiograma em tempo real. Cada conjunto de ondas desse é chamada de QRS e representa um impulso elétrico passando nos ventrículos. Em vermelho, nós temos as ondas de pulso, geradas em um medidor inserido dentro de uma artéria do paciente. Ele serve para medir a pressão arterial em tempo real. Cada onda dessa de pulso é gerada por um batimento ventricular. Observe o que acontece quando há uma extrasístole ventricular. Um QRS totalmente diferente surge no eletrocardiograma. Ele é uma onda precoce, pois surgiu antes do esperado. Por conta disso, o ventrículo esquerdo bateu com uma quantidade bem menor de sangue em seu interior, gerando um pulso muito menor, como pode ser visto na onda vermelha abaixo. O próximo impulso é o impulso elétrico normal, gerado no nó sinusal novamente. Acontece que a extrasístole fez com que esse impulso demorasse um pouco mais para aparecer. Como podemos perceber, houve um intervalo bem maior aqui, entre um pulso significativo e outro. É como se o paciente tivesse perdido um pulso. Então, apesar de haver um impulso elétrico e uma sístole a mais, a impressão é de que muitas vezes houve um batimento a menos. Parece que o coração falhou. Outra coisa que podemos perceber nesse monitor é que, como houve mais tempo entre essas sístoles,
Dessa vez, o coração teve mais tempo para se encher. Isso faz com que esse pulso seja mais forte que os outros pulsos normais. Isso também pode gerar sintomas. Alguns pacientes com extrasístoles referem um batimento muito forte. Agora você sabe que esse batimento forte, na verdade, é um batimento normal, que acontece após uma extrasístole. Aliás, é isso que causa a palpitação, que é um sintoma mais comum das extrasístoles. Alguns pacientes com extrasístoles referem que sentem um batimento forte no pescoço, ou tosse seca. A explicação é bastante interessante. Quando acontece a extrasístole, os ventrículos se contraem antes dos átrios, e isso fecha as válvulas atrioventriculares. Assim, quando os átrios vão se contrair, eles encontram as válvulas fechadas. Isso faz com que o sangue dentro dos átrios faça um caminho inverso e voltem para trás. No caso do átrio direito, ao voltar para trás, o sangue vai ser impulsionado pela veia jugular no nosso pescoço. Isso explica a sensação do pescoço pulsar. No caso do átrio esquerdo, ao voltar para trás, o sangue vai ser impulsionado para as veias pulmonares e para o pulmão. Isso pode causar a tosse seca. Raramente as extrasístoles podem causar tonteias. Isso acontece mais quando há um número muito grande de extrasístoles. Mais raro ainda é elas causarem um desmaio. Geralmente, quando isso acontece, o paciente já tem outra doença cardíaca de fundo. Agora que já entendemos o que é uma extrasístole, o que ela causa e quais são os sintomas, vamos saber mais sobre os exames que seu médico pode solicitar para esses casos. Primeiramente, obviamente, o eletrocardiograma é um exame de extrema importância. Ele pode diagnosticar uma extrasístole de cara e também pode nos dar dicas se o paciente tem ou não alguma doença cardíaca de fundo. As extrasístoles ventriculares são facilmente identificadas pelo médico quando aparecem no eletrocardiograma. O problema é que elas nem sempre vão aparecer nesse exame. Pode ser necessário um exame que grave um ritmo cardíaco por um período mais longo, como o Holter de 24 horas, por exemplo. O Holter também pode ser importante em alguns casos quando queremos saber sobre a carga das extrasístoles. Essa carga significa o número total de extrasístoles presente em 24 horas. Isso é um dado muito importante para o prognóstico e para a decisão de tratamento. O ecocardiograma e a ressonância magnética do coração são exames para avaliar a estrutura cardíaca e também dão informações importantes para o prognóstico e decisão terapêutica. Porém, na maioria das vezes, não é necessário a realização desses exames. Isso porque quase toda a população possui algum grau de extrasístoles, principalmente com a idade, e isso é benigno. A indicação de realizar mais testes ou não deve ser julgada caso a caso com o seu médico, preferencialmente um cardiologista. E o tratamento? Bom, o tratamento das extrasístoles depende de uma série de fatores. A maioria dos pacientes são assintomáticos e apresentam uma carga muito baixa de extrasístoles durante o dia, além de não possuírem nenhuma doença cardíaca subjacente. Esses não necessitam de qualquer tratamento. Os pacientes assintomáticos que possuam alguma doença de base, cardíaca ou não, que podem estar associadas às extrasístoles, devem ter o tratamento direcionado a essa doença de base. Por exemplo, os pacientes com insuficiência cardíaca, que é uma condição médica grave que nós já abordamos muito bem aqui no canal, ou os pacientes com hipertireoidismo, que é o hiperfuncionamento da glândula tireoide. Mas o tratamento específico para as extrasístoles podem estar indicados em caso do paciente ter sintomas ou caso ele possua uma carga muito elevada de extrasístoles, a ponto de provocar má funcionamento do coração. Esse tratamento, na maioria das vezes, é feito com uma medicação de uma das duas seguintes classes de drogas: beta-bloqueador ou um bloqueador do canal de cálcio não dihidropiridínico. Essas famílias de drogas possuem vídeo aqui no canal, dê uma olhada lá. Em alguns casos específicos, pode estar indicado o tratamento com ablação. Esse procedimento se assemelha a um cateterismo, onde o médico vai com o catéter até o foco que produz a arritmia e literalmente queima esse foco, isolando ele eletricamente do restante do coração. Como nós vimos, o exame de Holter é extremamente importante tanto para o diagnóstico quanto o prognóstico das extrasístoles ventriculares. Esse exame foi inventado por Norman Jeff Holter no início dos anos 60 no estado de Montana, nos Estados Unidos. O nome da família Holter até hoje é muito presente em Montana.
Even today, various landmarks bear the family's name. As historians will tell you, it's hard to understate the family's role in Montana's early days. The Holter family and businesses have their fingers in everything. One of those businesses, the Holter Research Foundation, started by Jeff Holter, specializing in something called medical physics. Out of that company becomes a large number of amazing medical devices and techniques that are used throughout the world today. Perhaps one of the Holter's biggest contributions? A device that's now ubiquitous in the medical field, invented right here in Montana's capital city. The Holter Heart Monitor, the brainchild of Jeff Holter and research partner Bill Glasscock, has gained worldwide attention since it went into commercial production in 1969. Dos seus negócios, a Fundação Holter se especializou em algo chamado de biofísica ou física médica. E uma das maiores contribuições de Holter é justamente o aparelho que leva o seu nome. Um pequeno aparelho capaz de gravar o ritmo cardíaco por horas ou dias. Mas o aparelho nem sempre foi tão pequeno. Os primeiros, especialmente o primeiro aparelho, era enorme e muito pesado. That's Holter wearing more than 80 pounds of equipment when the monitor was in its more primitive form. Segundo palavras do próprio Holter, o 85-2B, embora não seja prático, representou um grande avanço, já que antes dessa época o paciente tinha que ficar deitado e quieto. Nossa maior contribuição foi radical, e foi o início de uma era em que se podia fazer eletrocardiogramas em esquiadores, paraquedistas, corredores e praticamente qualquer outro tipo de atividade física vigorosa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre as extracístoles ventriculares. Ainda existem outro tipo de extracístoles, as supraventriculares, que também terão vídeo aqui no canal em breve. Fica ligado aí, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, já dá uma olhada lá se já não saiu. Um grande abraço a todos e até a próxima.